Graças, paz, abençoados. Amém? Glórias ao Eterno. A Ele, ao Cristo ressuscitado. Cristo eterno. Toda honra, toda glória e todo louvor por todo sempre. Amém. Sou o irmão Van, aqui de Cabedelo, Paraíba. João Pessoa é a capital, Nordeste brasileiro, né? Para levar para você o Evangelho da Graça, as revelações do Evangelho da Graça. Agradecer a Deus pela tua vida, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui respirando, né, este ar, e é sinal de que estamos vivos para a glória dele até o tempo determinado por ele. Amém? Então, vamos dar continuidade, mais um estudo, né, no canal Metanoia da Graça. Você que tem me assistido e ainda não se inscreveu, dá uma força, eu te peço, né, carinhosamente, você que me assistiu, acabou de assistir, então dá uma força aí no canal, se inscreva no canal, compartilhe esta mensagem e aperta o sininho das notificações. Os estudos sempre às 18 horas, de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado, né? Quando eu não posto um vídeo numa segunda, numa terça, aí eu me estendo, eu posto no sábado, né? E vai até o sábado para a glória de Deus. Vamos lá? Então, o tema é este aqui, ó. Lucas 21, 32. Jesus disse aos seus discípulos: esta promessa da volta de Cristo, do Filho do Homem, foi feita aos discípulos e não para nós. A iminente volta de Jesus foi para eles e não para nós. A promessa da volta de Jesus foi para eles e não para nós. Eles escreveram, né, para a igreja, para a geração deles, para a igreja de Pedro, de Paulo e de João. Eles leram, creram e esperaram. Agora, se Jesus fez a promessa de voltar e não veio, Jesus foi um enganador, Jesus foi um mentiroso. Eu não creio. Eu creio que Jesus fez a promessa para eles e voltou para eles. Amém? Então, é assim que eu creio, é assim que diz as Escrituras. Como é que Jesus faz uma promessa que voltaria nesta geração e não veio? Segundo os doutores evangélicos, segundo a religião evangélica. Quer ver um exemplo? Por exemplo, aqui, observe comigo aqui. Nesta passagem, Jesus deixa claro que todos os eventos, ou seja, todos, aqui ó, todos esses fatos, todos esses eventos, todos aconteceriam naquela geração, ou no tempo presente, no ano 30, aconteceria nesta geração do ano 30, na geração dos discípulos. Então, certo? Jesus deixa claro, bem claro, para os seus discípulos, que todos esses eventos, né, como eu disse, todos, ou seja, delineados ou relatados por ele, nos versículos anteriores, todos esses eventos seriam cumpridos ou teriam de acontecer antes que esta geração do primeiro século passasse. Sim ou não? Sim, olha só. Com toda certeza vos asseguro que de modo algum passará esta geração no vídeo anterior. Vê lá o que, que significa esta geração, geneá, ao T no grego, é geneá também uma expressão, uma palavra que veio de origem grega. Então, esta geração, sem que todos, irmão, absolutamente todos estes eventos aconteçam, beleza? Tranquilidade? Então, vamos aqui. Aqui, note, a geração que Jesus tinha em mente era a geração a quem ele estava falando. Então, a geração que Jesus tinha em mente, esta geração, não era nossa, não foi a nossa. Jesus não pensou em nós, Jesus não se referiu à igreja dos nossos dias,
Jesus não estava se referindo à geração do século 21, do 22, do 23, do século 100, não. Jesus se referiu à geração presente dele. Vamos ver aqui. Por exemplo, aqui, ó. Aqui. Lucas, agora versículo 36, do mesmo capítulo, do mesmo livro. 36. Presta bem atenção aqui agora. Vigiai, portanto, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todos estes eventos que estão para acontecer e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Vamos analisar aqui. Vigiai. A quem Jesus mandou vigiar? Nós ou os discípulos que ele estava falando? Irmão, é por isso que eu digo, não dá para esconder mais. Não tem como enganar alunos nas escolinhas dominicais. Um aluno, se ele for esperto, aí ele já vai perguntar, professor, vigiai aqui quando Jesus fala, vigiai nós ou seus discípulos? Para que Jesus... Outra pergunta, professor da escolinha dominical, para que Jesus mandou os discípulos vigiar se nada iria acontecer? Para que Jesus mandou vigiar se não haveria, se eles não iriam enfrentar, passar por princípio de dores nem grande tribulação? Para que eles vigiaram? Para que eles fizeram este sacrifício de tolo, se não foi para eles? Beleza? Então, vigiai. Quem? Os discípulos. Portanto, em todo o tempo, orando eles, os discípulos, para que possais, eles ou nós, eles, possais escapar de todos, olha só, de todos estes eventos que estão para acontecer na geração deles. Ou seja, que aconteceram, esses eventos que aconteceram, certo? Na geração deles, e eles ficarem, para que eles pudessem se apresentar em pé diante do Filho do Homem. Então, a gente percebe, irmãos, que quando se fala assim, vigiai, irmão, aí o crente sem conhecimento, medroso, né, novo convertido, diz aí, eu tenho que estar preparado, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Eles estavam preparados porque Jesus voltou para eles, para os judeus, para os discípulos, para a igreja que foi evangelizada nos dias de Pedro, de Paulo e de João. Então, vigiai, quem? Eles. Em todo o tempo, orando, quem? Eles. Os discípulos do primeiro século, do ano 30 até o ano 70. Para que possais escapar. Quem poderiam escapar? Eles, que estão para acontecer. Todos estes eventos que ocorreram e aconteceram até o ano 30. Então, esta passagem mostra os eventos que os discípulos e a igreja dos discípulos, né, passaram. Outra observação aqui, seriam cumpridos e teriam de acontecer antes que esta geração do primeiro século passasse. Ou seja, todos os acontecimentos teriam de ocorrer ou acontecer antes que esta geração passasse. Ou seja, teriam de acontecer no período desta geração. Aqui Lucas 21, aqui Mateus, vamos para Mateus 24, 34. Então, eles deveriam estar preparados, certo? Vigiando, se policiando, orando e estando preparados. Esta geração dos discípulos para enfrentarem os eventos que iriam ou já estavam se realizando ou acontecendo. Tranquilo? Então, eles tinham em mente, certo? Jesus tinha em mente que esta geração que ele estava falando, se referindo, era a geração dos discípulos. Ok? Uma observação. Os eventos
não marcariam a volta de Jesus. A volta de Jesus fez parte, né, dos eventos, ou seja, do fim desta geração. A própria volta do Filho do Homem seria um sinal também, fez parte do sinal dos acontecimentos, dos eventos. Então, os eventos não marcaram a volta de Jesus. Não foram os eventos que identificaram que Jesus estava voltando, não. A volta do Filho do Homem fez parte dos eventos que marcaram, né, aquela geração dos discípulos, certo? No fim desta geração. Então, a volta do Filho do Homem, a grande tribulação, o princípio de dores, todos esses eventos aconteceram naquela geração de contemporâneos. Um detalhe importante aqui, o fim daquela era, aqui dos judeus, finalizava, certo? Com o fim daquela geração. Interessante. O fim daquele aion, quando Jesus disse isso aqui, ó, Mateus 24, 2, olha só, essa aqui, ó. 3, presta bem atenção aqui, ó. Tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram a ele e, em particular, lhe pediram, aqui, dize-nos quando ocorrerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Aqui, final dos tempos é o fim do mundo, como está na tua tradução aí. Final dos tempos. Então, este final dos tempos, presta bem atenção aqui agora. Este final dos tempos bateu exatamente, fechou com isso aqui, ó. 34. Final dos tempos aqui. Bateu exatamente aqui, ó. Olha só, 34. Com toda certeza eu vos afirmo que não passará esta geração até que todos estes eventos se realizem. Ou seja, todos esses eventos se realizaram, aconteceram, né, que isso é passado, exatamente no final desta geração aqui, ó, de 40 anos, do ano 30 ao ano 70. Então, esta geração terminou no fim do final do tempo, no fim daquela era, no fim daquele aion. O fim daquele aion bateu exato. Não, a Bíblia, ela se completa, ela se auto-revela, né? As Escrituras se auto-revelou, se auto-completou, porque agora ela é histórica, é um livro histórico. Então, a Bíblia, né, ela não precisa de professores e interpretações, basta você lê-la, né, como ela é. Agora, precisa um pouquinho, estudar um pouquinho grego, né, para quem gosta do hebraico, aramaico, para a gente entender o que significa esta geração, para não ser enganado pelos pseudos pós-doutorados pastores dos dias atuais que enganam, que mentem, enrolam, né, e omitem a verdade para poder estar sempre com seus rebanhos, né, de 1.000, 5.000, 10.000, né, pessoas para se autossustentar no dízimo que nunca foi dinheiro e nunca foi para gentios na época de Pedro, Paulo e de João, na nova aliança. Então está aqui. Então, qual o sinal do fim dos tempos? O fim dos tempos bateu exatamente com o fim desta geração. Você quer ver isso aqui? Vamos aqui, Marcos 9:1. Vamos ver o que aqui diz Marcos, capítulo 9, versículo de número 1, que diz assim, ó. Então lhes falou Jesus, com toda a certeza, vos asseguro que alguns dos que aqui estão, de modo algum passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus chegando com poder. Olha só, meu irmão.
Então lhes falou Jesus, com toda certeza, ele assegurou. Eu, vos asseguro que alguns dos discípulos dele, estavam ouvindo ele aqui, Jesus, vos asseguro que alguns dos que vos aqui estão, os discípulos, que estavam ouvindo Jesus falar, de modo algum passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus chegando com poder. Ou seja, a promessa que Jesus disse que alguns ali não morreriam. Ou seja, e por isso, irmão, que aqui não pode, a segunda volta de Jesus não poderia durar 100 anos, porque eles teriam todos morridos. 200 anos, todos estavam morridos. Pior, como sustentam a religião evangélica, e as demais, que diz que Jesus ainda vai voltar depois de 2000 anos. Aonde estão esses homens aqui, pelo amor de Deus? Eles não passaram pela morte até eles olharem, contemplarem, a vinda de Jesus e o seu reino com poder. Quer mais? Então você entendeu isso aqui? Por isso que Jesus voltou no ano 70. Alguns deles ainda estavam vivos. Presta bem atenção aqui, ó. Não venha me dizer que foi no Monte da Transfiguração. Aquele ali, pelo amor de Deus, é outra enganação. Ali é para não aceitar a verdade. Na verdade, os doutores da religião evangélica, por não quererem aceitar e falar a verdade, eles enxetam, eles esticam, ele puxa, ele acrescenta. Diz o que o texto não diz. E agora, por não aceitarem a vinda de Jesus em 70, eles dizem que ali foi um princípio da vinda de Jesus no seu reino com Moisés e Elias. Vamos parar de enganar e vamos aceitar a verdade. Traz mais tranquilidade, paz, confiança, credibilidade com as Escrituras e com Deus. Então, está aqui. Então, Jesus disse que, por isso que eu digo, geração, eles passaram mais 40 anos, quando Jesus falou isso aqui, 40 anos depois, Jesus voltou com o seu reino, com o reino e poder e glória. Isso é Marcos 9:1. Vamos ver aqui, Marcos 9:1, certo? Mateus 16:28. Vamos para Mateus 16, versículo 28. Olha o que diz. Com toda certeza vos afirmo que alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Está vendo aí, irmão? Não tem nada a ver aqui com Moisés, Mateus 17. Aí daqui eles vão para Mateus 17, aí aparece lá o texto, Jesus, Moisés, Elias. Olha aí, Jesus falou sobre isso aqui. Eles não morreriam. Não pare de enganar, meu irmão. Com toda certeza vos afirmo que alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo. Ali Jesus estava presente. Vindo da onde? Dele mesmo? Vindo da onde? Vindo. Aqui ele está falando da segunda vinda com o seu reino. Então, por isso, mais uma vez, Jesus, Geneá, geração de contemporâneo. Jesus voltou no ano 70. Sem dúvida nenhuma, sem sombra de variação nenhuma. Jesus voltou 100% de afirmação que ele voltou, Filho do Homem, no ano 70. Tem mais? Deixa eu ver se tem mais um aqui. Então, aqui um detalhe importante, o fim daquela era, finalizava com o fim daquela geração. Por curiosidade, Mateus 24, 34, para a gente fechar aqui, Mateus 24, 34, olha só o que diz, vamos voltar aqui de novo.
Com toda certeza, eu vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses eventos realizem. Então, no período de 40 anos, que é essa geração aqui que eu vou mostrar depois, certo? Que é uma geração de contemporâneos dos discípulos, a família dos discípulos e os seguidores da doutrina do Cristo, de Jesus, os judeus, a igreja que se formou ali, Pedro, Paulo e João. Então, esta geração deles, certo, viram e passaram por todos os eventos que Jesus falou ali no monte, né, na sua escatologia no monte ali. Agora, então está aqui Mateus 24, 34, aí você vem para Lucas, olha como bate, irmão, como a Bíblia ela se completa, como as Escrituras se completam. Lucas 21, 36, olha só, 21, 36, vigiai eles, portanto, em todo o tempo, orando, para que possais escapar. Quem poderia escapar? Nós ou eles? Eles, de todos estes eventos. Princípio de dores, grande tribulação, queda do tempo, vinda do Filho do Homem, que estão para acontecer e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem na sua vinda, sua volta. Então, até que todas estas coisas aconteçam. Beleza? Tranquilidade. Então, viu aí que é simples entender a escatologia, meu querido e amado irmão, doutores da lei, pregadores da religião evangélica, testemunha de Jeová, adventistas, doutores adventistas dos sétimos dias. Está aqui. Agora, enrolar, né, dizer, ir para o hebraico, aramaico, o grego, e dizer que geração ali, né, é um povo que ainda vai surgir, é a igreja do futuro, não dá. Não tem sustentabilidade. A escatologia do futuro não se sustenta diante das Escrituras. Amém? Então, fico por aqui. Deixa teu like aí, se inscreva no canal e no próximo estudo, todos os eventos que aconteceram, né, também fazia parte, e preste atenção aqui, ó, dentre todos os eventos que Jesus falou no sermão de Mateus 24, no sermão da montanha, fazia parte ali a evangelização do reino. Ou seja, o evangelho do reino teria que ser pregado para decretar o fim de um sistema mosaico e o nascimento, né, da graça, do evangelho da graça. Então, para isso, o evangelho teria que ser pregado primeiro e depois viria o fim. Assim que o evangelho da graça fosse pregado, anunciado aos judeus do primeiro século, da primeira era, então viria o fim. É o que está escrito, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, Mateus, Mateus. Isso faz parte, Mateus 24, deixa eu ver se é o 14, aqui, ó. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, habitado como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Será que já foi pregado este evangelho? Veja que tudo bate, meu irmão. Jesus, 100% de acerto, voltou no ano 70. Este evangelho aqui já foi pregado. Se inscreva no canal, deixa teu like como gratidão ao teu amigo aqui de Cabedelo, João Van. Se inscreva para a glória de Deus, paz do Cristo eterno. Não perca o próximo estudo.